Então, eu vou falar de uma forma mais, vou tentar fazer um apanhado geral de tudo, que para quem, inclusive, não tem tanta experiência, na verdade, com os transplantes de forma geral. Então, aqui eu vou falar um pouquinho que, assim, a ideia do transplante lamilar não é uma coisa nova, por mais que a gente pense, né? Castro Vieira, em 1930, ele já fez um DALK num cachorro e comparou com o penetrante, e ele chegou à conclusão que o DALK ficava transparente por mais tempo. Quer dizer, a gente está falando de uma técnica que em 1930 já havia ideia, né? E ele mesmo, em 58, já fez um microcerato elétrico. Então, a gente acha que tudo que a gente está vendo hoje é tudo coisa extremamente nova, mas não é tão nova assim, não. As ideias, elas vêm lá de trás e, obviamente, elas são renovadas com os novos cirurgiões e com os novos aprimoramentos técnicos aí. Então, um outro exemplo do endotelial, que quando o primeiro caso de endotelial em 1998, feito pelo Gerrit Mendes, que eu acho que esse cara é o grande gênio da criação técnica. A gente tem inúmeros gênios aí dos endoteliais, né? Tem ele, tem o Price, tem o Terry, tem vários caras que fizeram uma grande diferença no desenvolvimento das técnicas de endotelial, mas o Mendes, para mim, foi o cara que foi o mais diferente, porque ele teve as ideias de forma precoce e as ideias mais ousadas, né? Então, aí, nessa época, ele fez essa técnica de DALK, onde ele fez um trépano posterior e usou as córneas ele fazia essa delaminação profunda, ele usava esse endotélio que ele conseguia delaminar em câmaras artificiais para os transplantes, primeiros transplantes endoteliais descritos na literatura. Né? Então, o Terry acabou modificando a técnica, fazendo o DLEC com alguns instrumentos um pouco mais diferentes. E quando eu entrei na residência, foi no mesmo ano, eu tive entrei em 2003. Na verdade, isso aqui, falando um pouquinho mais do histórico ainda, o Melis, em 2002, ele veio com uma ideia maluca do DMAC, né? Todo mundo falou, esse cara aí tá passando mal, imagina, trocar só uma DCM. Então, ele teve uma ideia muito precoce. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do Melis, que ele teve ideias geniais, extremamente precoces. Aqui o ponto que eu queria chegar foi que o ano em 2003, quando o Komatsu fez o primeiro transplante endotelial, possivelmente do Brasil. Eu estava no meu primeiro ano de residência e foi muito interessante aí um resultado onde a córnea realmente respondeu. Mas a popularização do transplante endotelial aconteceu mesmo em 2006, quando o Gorovoy ele automatizou, ele facilitou o preparo da lamela doadora, né? E esse é um grande problema, quer dizer, se fazer uma lamela com dissecção manual não é uma missão muito fácil. Então, quando colocou no microcerato na câmara artificial e automatizou isso, as coisas começaram a se popularizar de uma forma bem bacana. Esse filme aí embaixo, eu acho que foi um dos primeiros endoteliais que a gente fez, em 2007. E aí, quando eu tive a oportunidade de ficar com o Dr. Sadir Hanuti, que é um grande cirurgião, lá na Filadélfia, e foi um dos primeiros caras que fez, talvez, o ZAEC no mundo, já tinha uma grande experiência nessa época aí, e foi quando a gente se encantou pela técnica, vendo os primeiros resultados, né? Então, toda a curva de aprendizado ela é muito difícil, ela não é fácil para ninguém, mas a gente não deve desistir. Principalmente quando você olha essa foto na nossa esquerda, que é um transplante penetrante lindo, aí você fala, cara, meu transplante penetrante está tão perfeito, por que eu vou migrar de técnica? Aí você olha embaixo a topografia de um com 11 de astigmatismo e o outro de ZAEC aí com 0 de astigmatismo. Quer dizer, o fato de você não mexer na superfície anterior você tem inúmeras vantagens aí que a gente vai citar um pouquinho mais para frente, né? Então, todos esses problemas que a gente pode citar que existem no transplante penetrante, eles podem ser evitados com o transplante lamilar posterior, né? Então, a cirurgia de céu aberto você evita, passa uma cirurgia de olho fechado, que depois da faca a gente viu que o quanto é importante uma cirurgia de olho fechado, né? Fraca adesão do doador, impossibilidade refracional, problemas de superfície, complicações relacionadas à sutura, pós-operatório prolongado, rejeições, alta indução de astigmatismo, formação de sinéquias e invasão epitelial. Tudo isso é evitado, a não ser a rejeição endotelial. Todos os outros fatores a gente consegue eliminar quando a gente faz um transplante endotelial. Então, isso, com o tempo, se mostrou uma coisa muito importante, e aí você vê que os outros transplantes endoteliais começaram nos Estados Unidos em 2005, e em 2010, 2011, essa curva se inverteu.
foi caindo o número de transplantes penetrantes e o número endotelial aumentando de forma significativa e continua aumentando até hoje. Então, aqui a gente vê as estatísticas, né, de 2019 aumentando de forma extremamente significativa, caindo os transplantes penetrantes e aumentando de forma extremamente significativa os transplantes endoteliais, né? Então, aqui a gente vê os números que continuam caindo de 2015 para 2017 e os endoteliais continuam aumentando na estatística até agora, o ano passado, de 2019. Uma das grandes diferenças que existem aqui você vê também em termos de indicação, né? As estatísticas americanas, elas falam, 80% dos casos onde você tem cefaloplastia endotelial, o transplante endotelial, a principal causa é distrofia de Fuchs, né? Então, a gente olha aqui as estatísticas do Brasil, isso é muito diferente. No Brasil é o contrário, a grande maioria dos casos, essa aqui é a estatística americana, onde 63% dos casos é Fuchs, 16% dos casos são bolhosos. No Brasil, a estatística é bem diferente do que a estatística americana, tá? No Brasil, a gente vê o inverso, 84% dos casos, esse aqui é um trabalho publicado em Porto Alegre, são bolhosas, e esse aqui é o trabalho de Sorocaba, com 91% dos casos de bolhosa, só 9% de Fuchs, e esse de São Geraldo, que também mostra uma estatística bastante semelhante. Então, a gente está falando de 3 regiões diferentes, o Brasil que mostra uma estatística bastante semelhante, e distrofia de Fuchs é uma minoria para a gente. Então, o nosso problema é esse, a gente pega muita bucha, tá? A gente pega muito caso complicado. E o DISAEC, para esses casos, eu considero uma técnica sensacional, uma técnica maravilhosa, porque a gente consegue ter uma reprodutividade melhor. A primeira estatística que a gente apresentou na ASCAS foi em 2010, né? Então, esse ano está completando realmente, como o Marcelo colocou aí no tema, 10 anos de experiência com estatística, e a segunda estatística foi em 2011, já com um ano e meio de follow-up. Na época, a gente tinha só 38 casos, né? Então, e a gente vê que, olha lá, a estatística de diagnóstico bate bastante com a literatura nacional, que era muita cefalopatia bolhosa. Você vê que mais de 80% dos casos tinham visão pior que 20/200, né? Então, quer dizer, são casos já que a córnea está bem descompensada. A gente conseguiu um resultado bom, muito bom, com os endoteliais aí, com 60% dos casos, 57% dos casos com 20/30 ou melhor, e 100% dos casos ficaram com 20/60 ou melhor. E não é um resultado ruim quando você pensa em cefalopatia bolhosa, pacientes com visão muito tão ruins assim. A perda celular de 34%, que é uma perda bastante normal, né? Olhando aí os principais trabalhos, quer dizer, no primeiro ano você tem uma perda maior endotelial mesmo, mas 36% não é uma estatística que foge da literatura. E a gente também sabe que, aqui ficou faltando um slidezinho que eu ia colocar, mas a gente pode falar um pouquinho sobre essa estatística. O que acontece é que os transplantes endoteliais têm uma perda maior inicial do que o transplante penetrante. O transplante penetrante tem de 11% contra 33% a 35% de transplante endotelial. Essa curva, depois de 5 anos, ela se inverte. Então, você tem uma perda progressiva endotelial maior no transplante penetrante e tem uma perda progressiva menor no transplante endotelial. Então, a longo prazo, o transplante endotelial se mostra um benefício maior com a perda endotelial menor do que um transplante penetrante. E a gente consegue hoje, com essa experiência mais longa que eu já tenho hoje, eu consigo ver isso na prática, né? Então, não é muito difícil você ver um transplante com 7, 8 anos, com 1.500, 1.400 células, um transplante penetrante com 10 anos, né? Normalmente, os transplantes já estão próximo de 1.000 células ou até abaixo de 1.000 células. E o transplante endotelial se mantém de uma forma bastante significativa, a contagem inicial, tem uma perda inicial, depois ela se mantém de uma forma bastante tranquila, né? Bom, na época a gente conseguiu fazer esses cortes com o microcerátomo, que é abaixo de 100 micra. Foi muito interessante, que isso aqui foi em 2011, então falava, poxa, nós estamos tendo resultados visuais muito bons, resultados anatômicos muito bons, e a gente conseguiu fazer algumas medidas aí, e inclusive, até hoje agradeço ao Eduardo Martinez, que é o único cara que tinha OCT na época, né? E aí a gente conseguiu fazer, ele permitiu que eu tivesse umas medidas desses casos, e a gente conseguiu uma estatística muito interessante, com 73% dos casos abaixo de 100 micra. Na época eu não sabia muito quanto isso era importante, mas o curioso foi que
esses endotélios bem finos, né? Então a gente teve um índice de falência bem baixo, e além de índice de falência baixo, anatomicamente uma reprodutibilidade interessante. No mesmo ano de 2011, estava na ASCRS também o Máximo Buzzi apresentando o Ultra Thin Disaec. Foi curioso que a gente nem sabia, eu nem sabia sobre o Ultra, nunca tinha nem ouvido falar. O primeiro ano que ele estava apresentando era esse, onde ele faz duas passagens, faz uma passagem com uma cabeça de 350 micra, faz uma paquimetria e faz uma outra passagem para que ele ficasse com 100 micra ou menos. Então, no fim das contas, a gente já estava fazendo Ultra Thin Disaec sem saber, e realmente os resultados foram muito interessantes, e ele mostrando uma estatística aqui do Ultra Thin Disaec, comparando com o Disaec normal. Um dos grandes problemas que existia na época é que quando você fazia o corte com uma cabeça de 350 micra e você tinha uma córnea muito espessa, você tinha um resultado visual pobre, né? Então, o Ultra Thin Disaec melhorou bastante esses resultados visuais comparados com o Disaec convencional. E com o mixerátomo que a gente usava na época, a gente já conseguia bons resultados, que eu vou falar um pouquinho mais dele já já. Índice de descolamento, a gente tinha um índice mais baixo, a gente tem um índice também semelhante à literatura, em torno de 5% de descolamento, a literatura falava em torno de 6% de descolamento, e falar um pouquinho agora da técnica de cirurgia que a gente usava, que a gente usa, que eu uso até hoje, na verdade. Tá? Eu gosto muito desse mixerátomo, eu tive a oportunidade, junto com o Dr. Tadeu, a gente fazer algumas modificações. Esse mixerátomo quem criou foi o Gustavo Vitor, e só que com o intuito de fazer lamelar anterior, e ele não funcionava tão bem para lamelar anterior, para lamelar posterior. Então a gente fez algumas modificações nessa câmara artificial, e aí com essas modificações a gente conseguiu reprodutibilidade bem grande no Disaec. Então, quer dizer, a gente fazia o corte, essa cabeça está escrito 350, mas ela foi setada a 400 micra propositalmente, e a gente conseguia cortes bastante finos, de forma bastante reprodutiva. Né? Então, esse mixerátomo, a gente consegue medir a pressão exata da câmara artificial durante o corte, né? Na época eu fazia essas bolinhas aí para fazer a trepanação centralizada, porque uma descentração de trepanação nesse momento você tem espessura total na periferia, então era uma coisa ruim. E outra coisa legal que a gente ficou desenvolvendo na época foi a gente enchia a câmara artificial com BSS, e aí na hora que a gente retirava, abria o sistema, você via um sistema totalmente estável, sem trauma no endotélio, né? Então, isso foi uma coisa que viabilizou bastante. A técnica de uso de inserção, existiam várias técnicas que sempre se falou bastante na época, né? Então, tem o glider, tem o Buzzing Glider, que é esse à nossa direita, tem esse aqui à esquerda, que é um forceps, que é tipo de uma tratorzinha, que esse forceps é a técnica inicial usada, e tem a técnica do pull through, que o pessoal usava uma agulha, passava um prolene de um lado da córnea e puxava pelo outro. Eu tentei todas elas, mas a que eu mais gostei, eu tive a oportunidade de estar com o Melis, fui fazer um curso com o Melis em 2008, e quando eu fiz esse curso em 2008, eu vi a técnica, vi ele operando ao vivo e vi ele fazendo essa técnica aí com uma agulhinha de insulina. Eu falei, tá todo mundo se matando, puxa daqui, buzzing glide de lá e tal, o cara pega uma agulhinha, bota tudo lá dentro e acabou. Então, é uma técnica super simples, reprodutível, tranquila de se fazer. Então, adotei essa técnica e até hoje eu faço com essa técnica. Então, assim, aí a abertura da lamela, com o tempo a gente vai pegando um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais a lidar, a entender o comportamento da lamela. Então, a ideia aqui é sempre fazer uma dobra um pouquinho maior para um lado do que para o outro. Essa lamela, na maioria das vezes, ela entra desse jeito, entra na posição correta. Você vê ali que a gente sempre faz eu sempre faço uma setinha para mostrar que, para ter certeza que eu estou do lado correto, quer dizer, eu sempre faço uma seta anti-horária, ela tem que se no estroma, ela tem que permanecer anti-horária, porque a gente sabe que o estroma está para cima. Se ela tiver uma seta horária, quer dizer que ela entrou invertida, né? Então a gente tem que sabe que vai falir. Então, idealmente, quando ela entra e a gente vê que ela abre de ponta cabeça, eu prefiro tirar a lamela, pôr visco novamente e colocar ela dentro do olho. Eu nunca tentar virar dentro do olho, que é perder tempo e traumatizar muito mais o endotélio do que você tirar ela do olho. Eu trabalho com incisão em torno de 3.2, quando tem qualquer problema desse, eu amplio para 5 milímetros para tirar essa lamela com menor trauma, e eu evito de colocar a bolha de ar, assim ela o endotélio não toca na córnea, né? Então, assim, é uma técnica bem tranquila, a gente vê outros casos, outras aberturas aqui, ó. Então, você colocou lá, então, quer dizer,
entrou dentro do olho, você pode dar uns tapinhas que a gente faz com o DMAC, e esses tapinhas também fazem com que um pouquinho de flush. O comportamento do DISAEC dentro do olho é um comportamento extremamente amigável. Então, é um procedimento muito tranquilo de se fazer, porque a reprodutibilidade é muito grande, né? E tem alguns casos que a gente faz o tacozinho e o taco gruda. Aí você fala, poxa, e aí, né? Grudou o taco, olha, até entrou um pouquinho de sangue dentro do olho, tá? Mas não tem problema nenhum. Você faz um cisco invertido com uma agulhinha, trava ele e solta uma bolha de ar. Olha lá, soltou a bolha de ar, pronto, abriu o taco. Então, mesmo quando o taco está grudado, que você fala, poxa, está difícil de abrir, você pode fazer essa técnica que ele acaba abrindo com facilidade. Então, é uma técnica muito, muito reprodutível e muito fácil, tecnicamente, você ter os seus primeiros bons resultados. Devido a isso, em casos extremos, tá? Tem esse caso de microcórnea, afasia, lente de câmara anterior, pós-trek ou pós-tubo, pós-cirurgias pistolizantes, onde você não consegue fazer uma boa pressão dentro do olho, eu prefiro o DISAEC disparadamente, porque a gente tem uma cirurgia muito mais controlada do que o DMAC. Então, acho que o DISAEC, ele é uma técnica que todos deveriam ter na manga, porque realmente, olha lá, você vê aqui nesse caso de baixo, tem um sangramento grande, quer dizer, quando você tem um sangramento grande, o DISAEC, você vai lá, você abre ele, o máximo que pode acontecer é se tem um pouquinho de raise na interface, né? Mas quando você tem um sangramento com DMAC, porque abrir um DMAC com as fibrinas dentro da câmara anterior é um sofrimento danado. Tá? Então, realmente, o DISAEC, para casos complexos, hoje é minha técnica de eleição, sem a menor dúvida. Aí fala, poxa, se o DISAEC tinha bons resultados visuais, se o DISAEC é a melhor técnica para casos complicados, né? Por que do DMAC? Né? Existem alguns fatores que a gente não consegue controlar quando a gente confecciona uma lamela de DISAEC, um enxerto de DISAEC. Então, alguns fatores são controláveis, né? Então, quer dizer, a velocidade do mixerato no passe, ele vai determinar a espessura da lamela. Isso aí o Marcelo pode falar melhor do que a gente aí, saber que quando você passa mais rápido, você faz uma lamela de lasite mais fina, quando você passa mais lento, você faz uma lamela de lasite mais profunda. O princípio é o mesmo no caso da confecção do transplante endotelial. A pressão da câmara artificial também é muito importante. Obviamente, se tiver uma pressão maior, você vai ter um corte mais profundo. O tamanho da lamela é uma coisa que também você tem um controle relativo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. O grau de hidratação da córnea, aí entra os grandes problemas, né? O grau de hidratação da córnea a gente não tem muito como controlar, né? Biomecânico, grau de hidratação, a gente sabe que é uma coisa que varia de paciente para paciente. Então, tudo isso faz com que o formato final do DISAEC varie. E o formato final do DISAEC variando, você tem, obviamente, diferenças de resultado, tá? Então, a gente sabe, avaliando uma córnea aqui de um paciente receptor, então a gente tem diferentes raios de curvatura da curva anterior e da curva posterior. Quando você adiciona uma lamela de DISAEC, lembrando que a lamela de DISAEC, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o corte dela, você tem a periferia um pouco mais espessa. Então, você faz uma lente positiva, você tem um hyperopic shift. A lamela ideal seria a mesma curvatura da face posterior da córnea. A lamela teria que ter a face anterior e posterior, todas com o mesmo raio de curvatura, o que é uma missão bem difícil. Então, quando a gente fala de grau de hidratação, a gente tem essa periferia do DISAEC, que ela é desnuda de DCM, então por ali vai infiltrar líquido, você vai ter uma hidratação diferente na periferia, tanto é que você tem uma mudança refracional no DISAEC no primeiro ano, não é nem nos primeiros meses. No primeiro ano você tem mudanças refracionais no DISAEC e as lamelas vão se compactando cada vez mais, mas isso demora um certo tempo. Né? Então, você tem uma variação refracional que vai de -2 a +2,5, quer dizer, é uma variação muito grande refracional. Então, a gente aprimorou um pouquinho mais a técnica com o tempo, para diminuir essas variações refracionais, para diminuir esse hyperopic shift e diminuir as trepanações de centrada, que é um outro problema que também predispõe a falência primária. Eu comecei a fazer esse pocket periférico usando a espessura central e só escorregando a lâmina crescente e tirando toda essa periferia da córnea. Tá? Então, aí a córnea começou a se ter aqui em cima, você vê que a variação de espessura da área central para a periférica foi muito pequena. Então, melhorou, isso fez com que melhorasse os resultados. Né?
Lembrando que a gente não tem muito controle. Quando a gente passa o microcerato, a gente sabe que o microcerato ele funciona de forma paralela com a superfície. Então, ele faz um corte paralelo à superfície, só que a córnea tem essa face anterior diferente. Vamos dizer, o raio anterior é diferente do raio posterior. O raio posterior é menor do que o raio anterior, né? Então, lembrando que a córnea é mais espessa na periferia, então você tem essas variações da espessura central e da espessura periférica. Isso dependendo do raio de curvatura interno da córnea receptora, você acaba tendo dobras. E essas dobras também acabaram sendo descritas como um problema. Então, tem paciente que você olha que está tudo perfeito, lindo, maravilhoso, mas por que esse cara está com 20/60 e não melhora? Então, as causas começaram a ser um pouco mais exploradas e melhores entendidas. Então, essas dobras em eixo visual, devido à diferença do raio de curvatura interno da córnea receptora e do raio de curvatura da passagem do microcerátomo, que é da córnea doadora, acabam fazendo dobras e tendo baixa visual. Então, aqui, esse outro caso aqui, você vê, está perfeito, uma lamela extremamente fina, só que acabou ficando com esses debris de interface, que pode estar ligado à lâmina, que foi usada no corte no preparo do DSAEC, e esses reios de interface também levam a uma falência endotelial. Então, na verdade, uma falência funcional do enxerto, não é uma falência endotelial. O endotélio está lindo, está lá com 1.500 células, 1.800 células, só que o paciente não melhora, não tem uma resposta visual como a gente gostaria. Então, aí, quando essas indagações aconteceram, o Meles, em 2006, ele fez essa outra publicação já descrevendo a técnica cirúrgica do DMEC, né? Então, tudo isso acabou despertando bastante curiosidade na melhora vamos dizer, da performance visual dos pacientes que tinham transplante endotelial, e os transplantes, os DMECs começaram a ser melhor, as pessoas começaram a se aventurar um pouco mais de DMEC, e como toda técnica, né, é uma publicação, uma dica de um que dá em uma publicação, uma dica de outra publicação, com a somatória de todas essas dicas, a técnica começou a ficar mais reprodutiva, né? Esse trabalho que o Frederico Guerra, que é o nosso grande amigo lá do Rio de Janeiro, é um trabalho maravilhoso que ele fez junto com o Francis Price, que não tem dúvida que hoje talvez seja o maior transplantador de endotélio do planeta. Ele tem uma casuística enorme, então é um baita do cirurgião. Mas é um trabalho muito interessante, onde ele colocou sobre um paciente que ele fizeram DSAEC num olho e DMEC no olho contralateral. E você vê que a visão aqui estava, você vê que a visão do DMEC ela é bem melhor, em termos, 40% dos pacientes já tinham 20/20 e 77% dos pacientes 20/25. E aí 8% dos pacientes 20/20 e 23% dos pacientes 20/25. E 62% dos pacientes preferiram o DMEC do que o DSAEC. Então, realmente, em termos de reabilitação anatômica, o DMEC é muito melhor, e os resultados visuais do DMEC também são melhores. Isso motivou bastante a todos que faziam transplante de endotélio a migrar de técnica, né? Então, esse aqui é também outro estudo mostrando os resultados visuais do DMEC melhor que o DSAEC, a perda endotelial semelhante das duas técnicas. E a outra coisa que também motivou bastante a migração da técnica do DSAEC para o DMEC foi índices de rejeições mais baixos. A gente achava que aquela fatiazinha de estroma que a gente estava levando para dentro do olho, sem ter sutura, sem ter problemas de superfície, etc., os índices de rejeições seriam muito menores do que o transplante penetrante, e os trabalhos mostraram que não é bem assim. Agora, quando você transplanta só a DSM, realmente a gente tem um índice de rejeição em torno de 1%, quer dizer, é um índice de rejeição praticamente inexistente. Então, o DMEC acabou se consagrando aí com esses estudos que a gente acabou de mostrar. Então, a gente vê aqui que o DSAEC ele tem mantido o seu número quer dizer, ele cresceu até um certo ponto, e muita gente é muito confortável com o DSAEC, mantém-se fazendo DSAEC, mas olha o que aconteceu aqui com o DMEC, tá? O DMEC ele tem crescido ano a ano na estatística, né? Então, realmente, o DMEC ele tem bastante gente que tem migrado para a técnica.
para a nossa realidade, outra coisa extremamente importante são os custos. Queira ou não, de Mac, hoje o que eu preciso é disso, um cartucho C. É isso que eu uso. Desculpa, um cartucho D. Eu prefiro ele, quanto menor o cartuchinho, ele entra mais enroladinho, ele entra melhor em posição. Então, vou falar disso mais para frente também. Então, assim, um cartucho C, um pedacinho de cano de silicone e uma seringa, tudo que você precisa para fazer o Mac. Né? Então, quer dizer, o custo, sem dúvida nenhuma, o custo de taxa de sala, etc. Quer dizer, todos os custos aqui, a gente tentou descrever um pouquinho mais os custos. Então, quer dizer, o DMAC é muito melhor, que você não precisa de microcerátomo. A taxa de sala do DMAC, ela é menor também. Então, que você não tem lâmina, você não tem uso de viscoelástico, você não tem alguns detalhes aí, apesar que pode ser uma cirurgia mais longa, principalmente no início da curva de aprendizado, né? A perda de tecido de Zaec, obviamente, é menor do que o DMAC. O DMAC tem um risco maior de você ter a perda de tecido. E os resultados visuais finais, obviamente, se você puder indicar um DMAC, você vai ter melhores resultados que o DMAC do que o Zaec. Em termos de córnea doadora, o Dizaec, ele é uma córnea, é uma cirurgia que você pode usar córneas jovens, extremamente jovens, tá? Então, isso é uma coisa boa, você pegar uma córnea lá de 20 e poucos anos, com 3.000 e poucas células, é uma coisa extremamente boa para o paciente. Né? Então, quer dizer, essa é uma vantagem do Dizaec comparado com o DMAC. E no caso do DMAC, obviamente, quando você está fazendo uma curva de aprendizado, você vai pegar uma córnea com mais idade, é uma cirurgia mais fácil do que uma córnea mais jovem. Tá? Então, isso a gente tentar explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, alguns fatores que influenciam bastante uma cirurgia menos traumática, uma cirurgia mais fácil, quando você tem uma córnea com mais idade, que é assim, o comportamento do endotélio, quando você separa ele, separa a DCM endotélio do estroma, a DCM naturalmente ela é mais espessa do que o endotélio, então ela tende mais espessa e mais elástica. A gente está falando de tecido de colágeno contra as células endoteliais. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se enrolar em direção dela mesma. Tá? Então, esse é um dos fatores. Por que o DMAC se enrola? Por que o endotélio fica para fora? Exatamente pela elasticidade das células de colágeno que compõem a DCM e pela espessura da DCM. Uma DCM mais espessa que o endotélio. Durante a gente fazer o preparo do DMAC, a gente tem que tomar bastante cuidado com as áreas periféricas. Essas áreas aqui são as áreas de maior adesão da DCM, seria a periferia da DCM, ela tem uma adesão maior do que a área central, então tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer esse preparo da célula. Né? O Price, ele publicou essa técnica, que é o Scuba Technique, onde você faz todo o preparo submerso com BSS. Isso é muito, muito importante, porque a tensão superficial ela diminui muito dentro do líquido. Quando você pega numa área seca, a tensão superficial é muito maior, você tem a tendência a rasgar o DMAC do que fazer o preparo com líquido. Então, isso aqui é uma cirurgia mais antiga minha, aí, essa cirurgia de uns 5 anos atrás, aí, mas a técnica é basicamente a mesma. Então, a gente faz esse espeto periférico, né, para soltar essa área que maior adesão da DCM, com Sinsk, 360 graus, depois de explorar, a gente consegue ver essa área onde você fez onde você soltou a periferia, né? Então, a ideia é soltar das áreas mais aderidas sempre, você vê que a córnea sempre tem bastante DSS dentro, então a gente trabalha sempre extremamente submerso para evitar você ter maiores tensões superficiais na periferia onde você está puxando, que aí a chance de rasgar acaba sendo bem maior. Então, a gente solta 360 graus aí. Uma vez que a gente solta 360 graus, sua área central está aderida, a gente sabe que a área central tem uma aderência menor que a periferia, faz essa preparação e acaba de fazer o preparo, puxando toda essa DCM e soltando ela da periferia. A gente tenta puxar uma vez só para não ficar pegando toda hora, que lembrando que esse endotelioma vai estar dentro do olho, né? Eu coloco no Azutripan em torno de 3 minutos. Tem um paper bastante interessante que mostra quanto tempo você deve deixar no Tripan. Então, ele mostrou que a partir de 3 minutos,
o endotélio não se cora mais, ele vai corar de forma semelhante 3, 5, 10 e 30 minutos, é o que mostrou esse paper, só que, obviamente, quanto mais tempo você deixa no tripã, existe uma toxicidade, obviamente, você está usando um tripã puro, então hoje eu uso 3 minutos aí para corar. Isso aqui é uma coisa interessante, uma conta que eu fiz da minha cabeça, que eu acho muito legal. Né? Então, usando de base um de Mac de 7,5 milímetros, deixa eu só tirar. Estou aqui com está em cima da tela aqui, ó, a lateral dos vídeos. Eu queria minimizar aqui, mas meu mouse não está obedecendo. Enfim, vamos lá. Quando você tem uma lamela de 7,5 milímetros de diâmetro, você tem esta área, tá? Então, isso aí é uma área calculada simples, PR quadrado vezes o diâmetro. Então, o que acontece? Quando você aumenta para 8, você tem 14% a mais de área. Quando você aumenta para 8,5, você tem 8% a mais de área. Quando você aumenta para 9, você tem 44% a mais de área. E quando você coloca 9,5, você tem 60% a mais de área do que 7,5. O que isso quer dizer? Você está fazendo transplante de endotélio. Quanto mais endotélio você levar para dentro do olho, melhor. Então, quanto maior o de MEC, melhor. O Melis faz só com 9. Eu comecei com 8,5. Hoje eu tento sempre 8,75 e 9 e manter em 8,75 e 9. Obviamente que não aconselho todos, principalmente quem está na curva de aprendizado, colocar um de Mac tão grande dentro do olho, que abrir um de Mac grande dentro do olho tem que ter bastante experiência. Tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, as técnicas de abertura, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, tá? Mas, vamos lá. Então, assim, a primeira dica do DMAC, que eu achei super legal, é a gente sempre formar um double roll. Tá? Então, quer dizer, olha lá, tá um rolinho único, faz alguns flushzinhos, poxa, eu tô traumatizando o endotélio? Tô. Só que, por outro lado, eu prefiro traumatizar ele agora do que botar dentro do olho e ficar 1h30 me matando para desfazer, para melhorar esse double roll. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você aspira ele em double roll, você vai fazer o quê? Você vai colocar ele já na posição que você quer abrir. Tá? Você, com o cartuchinho D, você aspira ele devagarzinho, você consegue ver pelo cartucho transparente, você consegue ver a posição que ele está. Então, se conseguir colocar ele na posição correta já, você tem 50% da cirurgia ganha. Tá? E aí, quando você colocar ele na posição correta, você já esvazia a câmara anterior no máximo possível. Eu acho isso vamos dizer, uma das dicas mais importantes do DMAC é essa. Você não refazer a câmara anterior. Quando você refaz a câmara anterior, a tendência do DMAC que está começando a abrir é fechar de novo ou rodar dentro do olho. Então, nunca refaça a câmara anterior. Entra e disfarça. Fica atalâmico, totalmente atalâmico. E aí, a gente vai falar um pouquinho das técnicas de abertura, tá? Então, olha lá. Essas são variações do injetor que existem. Hoje eu gosto de usar o cartuchinho dele, mas também existe o cartucho do Melis, né? Que é uma pipeta de vidro, que é super legal, funciona super bem também. Só que é um cartucho que ele é caro, né? E eu acho que eu tenho menos controle, porque você consegue girar muito ele. Ele é um cartucho em L, você não consegue girar muito ele para colocar a córnea com o double roll para cima. Então, olha, vou mostrar um caso aqui, também é um caso mais antigo, mas é um caso que está bem ilustradinho. A ideia é exatamente essa, a ideia é fazer um stripping, né? Quando você vai fazer stripping de DCM, diferente do Dizaec. Outro detalhe bacana do Dizaec, que é diferente do DMAC, o Dizaec você não precisa de stripping 100% das vezes. Obviamente, se for uma bolhosa, você não precisa fazer porque você não tem um endotélio doente. Você tem um endotélio que está falido, mas não tem endotélio doente. Obviamente que num Fuchs, você tem o Reis da DCM, você tem que fazer o stripping. Mas eu até vou passar de novo aqui o vídeo, tá? Porque eu lembrei desse detalhe, que é um detalhe importante. Então, num caso do Dizaec, em casos mais complexos, pressão positiva, etc., coloca o Dizaec dentro do olho que ele vai grudar. Você não precisa fazer o stripping da DCM. No DMAC, você é obrigado a fazer o stripping da DCM 100% das vezes. Como eu disse, em caso de Fuchs, você tem o Reis da DCM, você é obrigado a fazer
o stripping da DCM, mas em caso de bolhosa você não monta. Então, em caso de fixação, etc., muitas vezes eu nem tiro endotélio, eu quero traumatizar, já é um olho bastante traumatizado, eu quero traumatizar o menos possível, fazendo um desaé que vai super. Então, aqui no caso do DMEC, a gente vê que a gente precisa fazer um stripping bem grande, tá? Por quê? Porque se você colocar esse DZEC e ele ficar um pouquinho descentrado, se você tiver um stripping grande, quanto maior seu stripping, mais chance do seu DMEC colar. Agora, se você fizer um stripping pequeno e ficar DCM sobre DCM, você vai ter uma boa chance de você ter um descolamento naquela área onde você deixou a DCM. Então, um stripping bem grande é super importante, e aí você vai ter uma chance maior. Olha lá, tocando ali, ó, você vê que eu virei ele para cima, ele já entrou na posição. Eu dei um flushzinho só para posicionar ele, tá? E aí, ó, a ideia essa é o técnico do Nicolas, que é o Samba Technique, mas basicamente, qual que é o segredo do Samba Technique? Você não precisa fazer tantos movimentos assim, hoje eu faço muito menos movimentos, porque a ideia é você fazer o quê? Você exatamente no meio do double roll, e quando você apertar com uma espátula no meio do double roll, você vai fazer duas ondas que vão fazer com que o DMEC que está enrolado ele se abra, tá? Você vai apertar na área central e ele vai fazer essas ondas abrindo esse double roll, né? Então, olha lá, você vê que a centralização do DMEC é um desafio super grande, por isso que aqui está bem centralizado, mas tem um pouco de centração ainda. Se você for ver, você vê que essa área superior do vídeo está um pouquinho descentrado para a área inferior do vídeo, tá? Então, esse stripping grande, ele é extremamente importante para você não ter uma surpresa desagradável com o descolamento, tá? Uma técnica super legal, né, que é o Motsuri, a técnica do Motsuri, onde você vê lá, olha lá, a espátula está com a pontinha azul e o restante brilhante, quer dizer que o double roll está na posição correta, tá? E muitas vezes eu acabo fazendo o Motsuri e já ajudo a abrir um pouquinho mais o DMEC, tá? Então, essa é uma técnica que ajuda bastante. O Quitico, ele gosta muito dessa técnica, né? E a Diane Marinho são dois super cirurgiões, e o Quitico, ele gentilmente cedeu esse vídeo aqui mostrando a técnica do S-Stamp. O S-Stamp é uma técnica bacana, você vê que ele faz um stripping parcial, né, da DCM, da corda doadora, e aí ele faz um punch, um punch de formato de 1 milímetro, 2 milímetros, se não me engano, são de 2 milímetros, e aí ele faz esse punch. Uma vez que faz esse punch, reposiciona a DCM, e aí vira a córnea ao contrário, tirando essa lamelinha, tá vendo? Tirou essa lamela da córnea, seca um pouquinho, e aí vai lá e coloca um stampzinho de um S. Tá? Isso vai servir para quê? Para direcionar o lado que você está fazendo de MEC, tá? Então, a gente sabe que o S é diferente do 5, então você consegue a mesma teoria da seta que eu mostrei no design. A ideia do S é de ter uma forma de te orientar o lado de MEC, né, para não haja uma confusão e você abrir do lado errado. O maior índice de falência de MEC, certamente, são dois, né, obviamente. É o trauma cirúrgico, e com o tempo você acaba de mas o principal é você abrir do lado errado e colar, quer dizer, isso aí é fatal, né? Então, quer dizer, você ter a segurança de saber que você está abrindo o DMEC do lado certo, através da técnica do Motsuri, ou através do assistente, ou através da técnica que eu vou mostrar a seguir, é muito importante, porque é o que vai determinar o sucesso da sua cirurgia. Então, olha lá, aqui está o DMEC, então ele fazendo o carregamento do DMEC, também com uma pipetazinha. E aí, não, é cartucho D também, o site que não faz com cartucho. E aí, ele colocando dentro do olho, quer ver, ó, depois que ele colocar e abrir, tá? Alguns DMECs são camaradas, eles entram mais fácil, eles acabam abrindo mais fácil. Olha lá o que eu falei, tá? Se a gente for dando um toquinho na área central, o DMEC ele vai se abrindo, tá? Então, fazendo esses toques na área central, essa técnica também é chamada de unroll, carpet unroll, onde você, como se estivesse desenrolando um carpete, você segura de um lado e dá uns tapinhas do outro, acaba desenrolando, tá? E o que o Sérgio vai mostrar aí é que realmente o S-Stamp ajuda bastante a hora que você vai, você termina essa cirurgia. É que assim, você tem que ver a marca do S antes de você colocar o DSS, tá? Então,
você consegue mover o DMEC dentro do olho, você consegue centralizar o DMEC do olho, uma vez que você tem líquido na interface entre o DMEC e a córnea. Se colocou a bolha de ar ali, você já não consegue mexer mais. Eu gosto muito dessa técnica, que eu uso bastante, tá? Que é o Moonlight, que a gente usa nasquelas cataratas de córnea opaca. Elas são extremamente úteis para ver o lado do DMEC. Se você for na periferia do DMEC, você consegue ver um aumento bem grande. E fazendo essa iluminação com as pontezinhas de Cherônio, você consegue ver exatamente para onde estão abertos, tá? E aí tem a técnica aí, que a gente vai dando os técnicos periféricos e também vai fazendo esse vácuo e abrindo o DMEC. Então, eu sempre tenho uma luz acessória sempre ligada, essa luz da retina, que o pessoal usa para retina, então ela me ajuda muito a ter quando eu tenho dúvida do lado de DMEC, apaga tudo, vai lá e olha, você consegue ver a ponta do DMEC, se ele está enrolado para baixo ou se ele está enrolado para cima, consegue ver isso com bastante detalhe. Então, é uma coisa relativamente simples, quase todo centro cirúrgico tem, e pode nos ajudar bastante. Tem gente que usa lâmpada de fenda para portátil, para ver, claro, que está o DMEC, mas eu acho que é um pouco complexo demais a esterilização disso daí, etc. Bom, então tem os toquinhos periféricos que eu falei ali, que ajudam bastante a gente a abrir o DMEC. Existem outras técnicas de abertura, né? Então, quer dizer, esse tapping na área central, ela fez o tapping na área central, ele também abre, né? E essa aqui é a técnica do Melis, né? O Melis, inclusive essa é a cirurgia do Melis, tá? Ele coloca uma bolha na área central, você vê que o tamanho de MEC dele é gigante, né? Ele gosta de MEC muito grande. Coloca uma bolhazinha na área central, e aí ele coloca uma bolha na interface entre o DMEC e a córnea. Com essa bolha, ele vai fazendo movimentos e abrindo esse DMEC que está enrolado aqui, ele vai usando a bolha para fazer essa abertura. E aí ele faz uma abertura total do DMEC, quer dizer, aqui ele está em atalamia, o DMEC totalmente colado na íris, tá? E aí ele vai tirando essa bolha, tá, da interface entre o DMEC e a córnea do paciente e vai deixando totalmente atalâmico. Uma vez que ele tirou toda a bolha, deixou totalmente atalâmico, ele entra embaixo do DMEC e solta uma nova bolha, né, para conseguir colar o DMEC em posição. Então, assim, existem várias técnicas. O conselho que eu dou para quem está querendo começar com o DMEC é assistir vídeo, assista muito, porque técnica de abertura de DMEC, cada um tem uma, cada um tem um jeito, e você tem que ter todas elas na cabeça, porque o DMEC é uma cirurgia dinâmica, não é como uma catarata também, é uma cirurgia dinâmica, mas bem menos do que o DMEC, que ela tem muito mais reprodutibilidade, tá? Aqui você tem muito menos reprodutibilidade do que uma cirurgia de catarata, ou do que um transplante penetrante, qualquer outra cirurgia, porque o complemento do DMEC entra aquela história de elasticidade das fibras de colágeno da DCME, que varia de paciente para paciente. Às vezes você pega uma córnea de 40 anos que entra totalmente aberta, às vezes você pega uma córnea de 70 anos que ela não abre de jeito nenhum. Então, essa variação biomecânica da DCME, ela acontece de forma frequente. Quanto mais técnica você tiver na sua cabeça, é aquela história, você tenta uma, não dá certo, tenta outra, e você vai tentando até uma hora você vai conseguir encontrar e vai conseguir melhorar e resolver. DMEC para casos complexos, tá? Então, poxa, DMEC, então, maravilhoso, já que você consegue determinar, você conseguiu colocar aí um padrão de abertura, você conseguiu reproduzir um padrão de abertura, um padrão de preparo, então vamos começar a se aventurar um pouquinho mais. Nos casos de pós-transplante, funciona muito bem. Eu tenho bons casos de MEC pós-transplante, onde você tem uma superfície anterior boa, pouco astigmatismo, por que não? Um dos motivos bons, mas não é uma técnica de preferência, tá? Não é minha técnica de preferência, tem que tomar muito cuidado exatamente por isso. Quando você faz o seu próprio transplante, quando é um caso seu, é mais fácil, porque, poxa, eu, né, pelo menos na escola do Dr. Tadeu, ele é muito neurótico, os restos de DCME que sobram na periferia dos transplantes, então a gente sempre capricha bastante, tira bastante a periferia do transplante e não deixa esses restos de DCME. Mas quando você tem um resto de DCME desse, você tem uma área que fica descolada ali meses. O paciente fica com edema de córnea, como nessa área, nessa foto que está curando com flúor aqui,
meses se queixando de sensação de corpo estranho, e é complicado conduzir esses pacientes porque eles nunca acham que está bom. Apesar de da córnea estar totalmente compensada, a paciente está feliz, a córnea está com essa área com microbolha incomodando o paciente tem que ficar 1 ano de lente de contato terapêutico, quer dizer, é um problema. Isso porque eu já tive mais do que um caso, né? Então, eu já tive casos de descolamentos periféricos aí que não são simples. Em caso de TREC, isso aqui, na verdade, não é um DMEC, tá? É um DREC, mas eu queria mostrar isso aqui, aí, detalhezinho. Tá vendo a bolha da TREC corando? Então, quer dizer que a TREC está funcionando muito bem, ótimo, mas isso é muito ruim quando você vai fazer um DMEC, porque, realmente, o DMEC, você tem que abrir ele, você tem que colocar uma pressão no olho, e essa pressão no olho fica mais alta durante pelo menos 20 a 30 minutos. E o que acontece é que você não consegue deixar essa pressão alta. Aí, olhando aí o caso, no DISAEC, estou tentando deixar uma pressão um pouco mais alta, tá? Olha para onde foi a bolha, foi para a TREC, tá? Então, é muito difícil você deixar uma pressão mais alta. Esse caso ficou ótimo, acabou compensando, porque o DISAEC não precisa de tanta pressão quanto o DMEC. O DMEC, idealmente, você precisa deixar mais pressão. De 40 a 50 milímetros seria o ideal. O DISAEC, o que acontece? Deixando ali a bolha segurando ele em posição e a paciente fazendo decúbito ventral, com essa bolha segurando aí durante um tempo maior, ele acaba aderindo, tá? Bom, esse caso aqui é um caso interessante também, tá? Que é a troca de um DISAEC falido, porque esse DISAEC foi um dos primeiros, que eu fiz lá em 2009, se não me engano, esse vídeo deve ser em 2014, 2015, que a gente vou trocar. Ele entrou em falência trocar. Obviamente, poxa, vamos ver como é que está esse estroma super transparente, o que estava ruim ali, o que era? Olha lá. Sem dúvida nenhuma, é o DISAEC, tá? Na hora que você tira o DISAEC, ele fica totalmente transparente. Então, poxa, maravilha, vamos fazer um DMEC. A hora que a gente vai tirar a periferia, como a gente não fazia um strip muito grande a VCL para DISAEC, olha lá, tudo aderido na íris, tá? E aí a gente deu essa puxadinha, pronto. Olha lá, aí está o DISAEC mais opaco, e quando a gente vai tirar, poxa, que maravilha. Um baita sangramento na cama anterior, né? Então, a gente tenta puxar, não sai, tudo aderido. Bom, vamos cortar uma Vanus, a gente acabou cortando com a Vanus, né? E aí aquela história, poxa, eu tenho um DMEC preparado, porém, um sangramento bem significativo na câmara anterior. A gente sabe se colocar lá dentro. A fibrina vai se enrolar no DMEC, você não vai conseguir abrir nunca isso aí. Então, nesse caso, teoricamente, seria ideal fazer um DISAEC. Seria, mas eu não tenho DISAEC. Eu tenho um DMEC. Vamos fazer o DMEC? Olha como é que está cheio de sangue na câmara anterior. Aborta. Não coloca o DMEC lá dentro, porque você não vai conseguir abrir. Então, a ideia, nesse caso, foi colocar uma bolha de ar grande, fazer uma pressurização bem alta nesse olho. E eu acabei pressurizando esse olho por uns 5 minutos. Né? Então, deixar lá uns 5 minutos. A gente sabe que tempo de coagulação sanguínea tem de 3 minutos. Então, deixei lá uns 5, 6 minutos. Aí, o sangramento aparentemente cessou. E a gente conseguiu prosseguir o caso com bastante tranquilidade. Aí, olha lá, colocou o DMEC dentro do olho, não está sangrando mais. E isso é muito bom. E, olha lá. E já colocando ele, como eu falei, injeta na posição. Olha lá, ele já entrou na posição. Olha lá, ele está bem tranquilinho, tá? Então, ali, posicionou o DMEC, soltou um pouquinho a pressão do outro lado, ele acaba sendo puxado, carpet unrolled e bolha de ar. Terminou o caso, deu tudo certo. Então, essa é uma dica bacana, quando você tiver algum sangramento, pressuriza bastante com ar, deixa lá uns 3, 4, 5, 10 minutos se necessário até parar o sangramento para continuar a cirurgia. E aí a gente começa a ficar mais atrevido, né? Então, esse caso aqui é um caso de paciente que tem uma fixação escleral, e olha lá, a hora que eu coloco o DMEC dentro do olho e vou fazer o tapping, olha para onde está indo o meu DMEC, do vítreo. Então, esse é o problema do vitrectomizado, né? Do afásico, do vitrectomizado, ele tem uma tendência muito grande de ir para o vítreo, porque com o efeito, a hora que o olho murcha, ele faz uma aspiração de tudo que está na câmara anterior para a câmara posterior, tá? E é onde você tem uma chance de ter um DMEC no vítreo. Então, realmente é uma cirurgia bem complicada. Então, perante todas as complicações e na conlança do excelente resultado visual do DMEC versus a dificuldade técnica,
novas técnicas começaram a aparecer. O PDEC é uma delas. Esse é um caso que eu fiz de PDEC e foi bem legal, uma experiência interessante. Então, Onward, junto com o Agarhal, eles publicaram essa técnica, onde eles fazem um Big Bubble ao contrário, né? Então, eles separam a DUA e a DCME, né? E aí você tem um comportamento mais amigável, porque a gente sabe que a DUA é muito mais resistente do que a DCME no endotélio só. Só que tem um problema. A DUA tem um diâmetro de 8 milímetros, então esse DMEC ele fica pequeno, olha lá, ele é pequeno, tá? Ele não é um DMEC grande. Então, esse foi o preparo e essa aqui foi a cirurgia, tá? Então, ele não é um DMEC grande, ele é um DMEC pequeno, né? Mas essa córnea, ela tinha 20 anos quando chegou para mim, e meu mixurato estava na manutenção. Então, e a paciente com um flux, teve uma córnea maravilhosa, com um pacto de MEC, a catarata foi tranquila, mas uma transparência da córnea enorme, até um pecado, porque colocar um Zaec aí, sendo que a gente sabe que os resultados dos MEC são tão melhores, né? Eu até usei o viscoelástico coesivo, tá? Para fazer a aspiração, o espetinho da DCME. Então, olha lá, poxa, beleza, então vamos fazer o PDEC, né? Todo mundo fala, né? Vamos em frente. A abertura do PDEC, do PDEC, ela não é tão complicada. Tá? Você viu que a gente conseguiu abrir facinho o PDEC dentro do olho. Só que o problema é a periferia do PDEC é muito difícil de abrir, porque você não tem um corte regular, você tem um corte um pouquinho mais irregular e acaba ficando essas pequenas dobras, tá? Então, olha lá, faz uma abertura, coloca um pouquinho de ar, enche um pouquinho mais a câmera e finaliza. Então, quer dizer, a gente vê aqui a córnea como pessoa, ficou maravilhosa, o paciente ficou super bem, tá? Mas você vê essas dobras na periferia do PDEC, que são mais comuns ser no DMEC. E, obviamente, o diâmetro do PDEC ele é bem menor do que no caso do DMEC, que você tem um diâmetro maior e uma quantidade de células maiores. Então, o PDEC também funciona. Essa maconha, como eu falei, uma maconha de 20 anos eu consegui fazer um transplante de semente endotélio, né? Mas não foi uma cirurgia fácil e precisa de uma pequena de aprendizado aí também. E aí a última técnica que foi publicada em 2016 foi o DWEC, que na verdade é uma variação técnica de transplante endotelial, só que é um transplante que significa o DWEC? DCME without endothelial keratosis. Então, essa técnica funciona muito bem para casos como esse, que você tem um flux na área central, os 4 milímetros centrais. Idealmente, você deveria fazer um confocal para você conseguir visualizar as células da periferia e ter certeza que você não tem espessência na célula periférica. Eu não tenho confocal, mas eu fiz um bom exame de biomicroscopia também pode nos guiar bem mesmo sobre se há indicação ou não do PDEC. Essa paciente ela tinha flux bilateral, primeiro olho eu reabilitei com um DMEC, ficou super bem, a paciente super feliz, o DMEC ficou maravilhoso, e aí o segundo olho, ela na fila, a paciente já ela do Mato Grosso, estava aqui morando com a filha dela, falou, doutor, pelo amor de Deus, eu quero fazer logo cirurgia. Eu falei, tem que esperar, a fila está 1 ano. Então, enfim, ela falou, não tem nada a fazer. Eu falei, vamos fazer um PDEC e se eventualmente não der certo, você já está na fila, deve vir logo uma córnea para você. Então, você vê que esse olho esquerdo dela, ela tinha um fluxo não era tão avançado. Então, assim, os segredos com o PDEC dar certo primeiro, não são fluxos tão avançados. Tá? Então, essa paciente tinha 20, 30 parcial, 20, 40, 20, 30 parcial com correção, tá? Tinha uma visão relativamente boa, mas já estava com uma catarata, tinha que operar a catarata, a filha já queria resolver tudo de uma vez, enfim. E aí, você vê o ponto central da córnea descentrado superiormente, já é um sinal de descompensação inicial da córnea, tá? Então, o ponto mais fino descentrado superior é um sinal de descompensação inicial de flux, porque a área inferior já estava com um pouquinho mais de edema, e aí a gente fez um DMEC guiado pelo Varian, tá? A ideia de usar o Varian seria, aqui dá para ver bem, tá? Olha lá, a gente consegue ver bem a limitação das espessências na periferia. Então, tem que ser um caso muito bem indicado para o DWEC certo, tá? Não pode ter aquela faixa de glutato que se estende até a periferia, porque a chance de você ter uma falência do DWEC ela é muito grande. Aí que vai entrar também, eu vou comentar um pouquinho sobre os problemas que você pode
causar fazendo DWEC, não é só soluções, tá? Então, assim, primeiro que a gente não tem coina toda hora disponível, então o ideal seria fazer o DWEC, poxa, viu que não está funcionando, vai lá e faz um DMEC logo em cima, tá? Mas aí a nossa realidade a gente sabe que não é bem essa. Então, aqui a gente fazendo a catarata, sem nada de diferente, fazendo permitir de cápsula, etc. E, olha lá, uma ultrata invertida, a gente vai fazer o stripping dessa central, e aí eu usei o Varium com a cápsula Rex de 4 milímetros, 4 milímetros que eu deveria trabalhar. Não é simples fazer essa retirada desse é bem difícil, porque por mais que seja uma DCM doente, ela é uma DCM que tem uma aderência bem grande, tá? E você não pode tocar no estroma. Se você trocar no estroma, qualquer degrau, né? Se você passar em cinza invertido, é um degrau, tá? Na DCM, as células não migram. Aí a falência não certa, tá? Então, com o DWEC dá certo é você evitar qualquer toque, qualquer irregularidade na DCM. A DCM tem que estar perfeita. Você tem que pegar só o endotélio e fazer, fazer a DCM não. Vamos reformular. A DUA tem que estar perfeita, tá? Você vai fazer o stripping tirando a DCM e o endotélio, tá? Não pode ter degraus na DUA, porque a célula endotelial ela vai migrar através da DUA. Tá? Você vai tirar a DCM, o endotélio, tá? Obviamente é impossível você tirar só as células endoteliais, tem que tirar a DCM junto. Então você tira a DCM com o endotélio, só que sem ter nenhum tipo de toque na DUA. Uma vez que você conseguiu retirar, parar o endotélio da DUA com a pinça, as outras células endoteliais vão acabar migrando, tá? Toda essa técnica, poxa, é uma técnica que você fala, nossa, maravilhoso. Então, quando tiver um paciente com fluxo inicial, eu vou fazer o fato de WEC e vai resolver. Porque o primeiro pós-operatório é isso, né? O paciente sai de 20 e 30, foi para movimento de mão. Então, esse é o grande problema. Essa paciente maravilhosa, super boazinha, estava com 20/20 do outro olho, estava feliz da vida. Agora, aqui é um edema 4 cruzes, assim, extrema, assustador. Então, após 2 meses, essa cólica andou bastante, e aí a gente conseguiu um resultado visual super bacana, e a paciente estava super feliz, só que essa periferia, tá, dá para ver que não compensou totalmente. Essa periferia eu acabei tocando um pouquinho na DUA, e eu tenho 2 anos de follow-up dessa paciente, ela continua com as 700 células dela, tá? Só que não compensa, essa área periférica não compensa. Eu não tenho bolha epitelial, mas eu tive muita sorte que essa área que não compensa, ela acabou ficando fora do eixo visual. Você vê aqui a melhora da paquimetria da área central, com o pós-DWEC, né? E aqui contagem endotelial do DMEC, de 1.500 células, e do DWEC, células, 700 sofridas células, tá? Então, a gente sabe que o ponto aqui de compensação da córnea, tá, é em torno de 3 meses, tá? E assim, o DWEC é uma cirurgia que é um pouco difícil de entender, porque tem paciente que compensa a córnea, tem paciente que tem tudo para compensar e não compensa a córnea. Aí todo mundo já deve ter ouvido falar no tal do Ripazudil. O Ripazudil é o ROCK inhibitor. Então, o ROCK inhibitor, na verdade, o Kinoshita, ele, para quem não conhece, o Kinoshita, em 2015, publicou pela primeira vez na Ascas, ganhou o prêmio Kelman, inclusive, onde ele, o fator, então, o fator ROCkinase, a ROCkinase é uma enzima que ela está ligada à degradação de células, tá? Então, toda vez que tem um processo de apoptose, de morte celular programada, você tem essa enzima liberada, que é a ROCkinase. Então, ele conseguiu esse inibidor da ROCkinase em alguns pacientes, e ele descobriu que ele aumenta a adesão das células endoteliais, descobriu que aumenta a proliferação das células endoteliais e diminui a apoptose. Então, qual foi a ideia que ele teve? Ele fez uma cultura de células endoteliais usando o ROCkinase, e ele viu que realmente tem uma diferença bem grande das
da cultura de células sem usar o ROCK inhibitor, né, que é o fator inibidor da enzima ROCkinase, e aqui, nesse caso, as células com a ROCkinase. Então, ele fez uma série de 11 pacientes, 11 olhos, na verdade, não foram 11 pacientes, com uma diminuição bastante significativa do edema após 30 dias usando a ROCkinase 4 vezes ao dia. Esse paciente foi usado as células, eu acho que eu apaguei o slide, estava muito extensa a aula, acabei deletando o slide, mas a ideia desse caso é a seguinte, ele usa um crio na área central da córnea para matar as células endoteliais que existem ali, e depois ele pega essas células cultivadas com o ROCK inhibitor e coloca nas células, o paciente fica deitado durante 3 horas, essas células elas precipitam sobre a córnea do paciente e acabam melhorando, voltando a ter função endotelial aí, né? Então, eu tinha até esse vídeo, mas eu acabei tirando. Não é um tratamento simples, para quem quiser se aventurar, tá aí essa farmácia que chama Farmácia Global, despacho para o mundo todo, tá? $67, com dólar do jeito que está, vai dar aí, né, os seus R$400, mais taxas, etc., vai chegar por quase R$1.000 cada colírio, e não vai durar aí, em torno de um mês, tá? Então, é um tratamento de quase R$1.000 por mês que você vai fazer. E aquela história ainda é controverso. Não é o colírio mágico, ele funciona. Alguns casos, o que os estudos mostram que assim, o paciente vai compensar, que tem potencial de compensar a córnea, ele vai acabar compensando em 3 meses. Com o ROCK inhibitor, você antecipa isso para 1 mês e meio, 1 mês e meio. Então, realmente, o paciente que tem periféricas com potencial de regeneração, migração e etc., a ROCkinase, o Glanatec, ele pode ajudar bastante num processo, em acelerar esse processo. Mas você tem que sempre estar pronto para um DMEC, porque realmente não é uma garantia que isso vai funcionar. Desculpa por me estender tanto aí, acho que eu falei hoje aí, né? Mais de 1 hora aí falando, e espero que consiga transmitir um pouquinho sobre o que meu fanatismo pelos transplantes endoteliais. Adoro essa técnica, sou fã número 1 da técnica, e cada dia mais a gente tem aumentado a experiência e os resultados estão melhorando cada vez mais.